parte dos assuntos que são notícia nos meios de comunicação você acompanha diariamente pela TV. Afinal, segundo o IBGE, a televisão chega hoje a 95% dos lares brasileiros. Mas você já parou para pensar como é feita essa cobertura e a influência dela no seu cotidiano? A partir de hoje e toda sexta-feira, o TVE Revista vai mostrar uma análise da TV que você vê, com um comentário da jornalista e doutora em comunicação Malu Fontes. O tema de hoje é a exposição dos jovens à violência. A TV que você vê, com Malu Fontes. Boa tarde. Esta semana, entre as imagens que chamaram a atenção nos meios de comunicação, sobretudo na televisão, a que mais talvez mereça uma reflexão por parte de nós que somos telespectadores, que vemos a vida pela TV, foi o resultado da pesquisa encomendada pelo governo federal a fim de subsidiar políticas públicas para a juventude. Essas duas pesquisas, elas mostraram quanto a juventude brasileira, na faixa etária entre 12 e 29 anos, está exposta à violência. Durante boa parte do tempo, a gente que está nessa geração aí de 40 anos, um pouco menos, um pouco mais, sabe o quanto a morte foi afastada do nosso cotidiano. Eu digo a morte até mesmo dos entes queridos, dos amigos, das pessoas próximas. A morte ela foi institucionalizada, passou por um processo de asepsia, as pessoas morrem nos hospitais, elas são veladas em capelas nos cemitérios e poucos são os jovens e as crianças que têm uma experiência de um contato mais próximo, digamos assim, com os rituais da morte, sobretudo com o corpo morto. Essa pesquisa mostra que entre os jovens entrevistados nessa faixa etária, nas principais cidades brasileiras, nos grandes centros urbanos, nada menos que 55% já tiveram contato nas ruas com o corpo morto pela violência. Principalmente a violência decorrente do tráfico, dos assassinatos, execuções e do trânsito. Muitas vezes a gente se pergunta se esse contato, se ele não é um pouco, digamos assim, estimulado pelos meios de comunicação. Acho que partir desse pressuposto é a mesma coisa que a gente responsabilizar a janela pela paisagem. Os meios de comunicação muitas vezes extrapolam no seu direito de exibir a violência, de exibir as crueldades do mundo. Quase sempre eles o fazem porque o fato acontece. Embora tenha uma frase do Milor Fernandes que diga que a gente não deve ter medo dos fatos, mas das manchetes, acho que as coisas não são bem assim, porque os fatos são eles que acontecem de verdade no dia a dia. Bom, em relação a essa questão da juventude, o que nos chama a atenção é muitas vezes a própria contribuição do poder público para essa banalização da morte. Em Salvador, essa semana, a gente teve 2 episódios. Uma mulher, uma professora atropelada na região da Paralela e um jovem executado no subúrbio ferroviário. Ambos ficaram em torno de 5 horas com o corpo exposto na rua, esperando remoção. Isso faz com que crianças, adultos, pessoas de todas as idades, de todas as faixas etárias, com todos os tipos de estrutura psíquica, tenham contato com a morte, com o corpo morto e da pior maneira. Diferentemente do que era no passado, onde muitas vezes o nosso contato com a morte era de uma morte considerada natural, ou por doença, ou por idade. Hoje não, hoje a gente, como se diz no popular, a gente tem cada vez mais as crianças e os jovens em contato com a morte matada, não com a morte morrida. E isso faz com que os jovens fiquem cada vez mais expostos à ideia de violência, a considerá-la normal, e a fazer com que a gente considere banal a violência, esses modos bárbaros de vida, que um estimula o outro a simplesmente resolver todos os conflitos com base no extermínio. Então, gente, essa semana nosso comentário é sobre violência, semana que vem a gente fala do que for assunto na televisão. Na próxima sexta, uma pesquisa do Instituto